Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público dedicado à mobilidade 100% elétrica. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia habitual do Telmo Azevedo e do Pedro Faria, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, ou VE, nossos parceiros neste podcast. E hoje vamos continuar a conversa com Luís Gaspar, advogado, que tem apoiado os associados da UVE no esclarecimento de dúvidas legais muito relacionadas com este tema do carregamento. Obrigado, Luís, por estar novamente connosco. Isto é um serviço público, eu devo reforçar esta frase porque são de facto muitas as dúvidas que nos fazem chegar. Para aqueles que não ouviram o episódio anterior, recomendo, porque no episódio anterior falamos mais da regulamentação e da lei em geral e agora vamos de facto falar de perguntas, dúvidas concretas que nos foram apresentadas por ouvintes deste podcast. Luís, muito obrigado. Podemos partir aqui para o... Vamos a isso, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Espero ser útil. Hoje é doutor de duas maneiras, está um consultório mesmo. Pronto. Vamos então. Primeira pergunta. Já agora convém explicar aqui umas coisas para tornar isto mais transparente. Estas perguntas, algumas eu fundi, porque houve muita gente que basicamente apresentava a mesma dúvida. Portanto, as perguntas não estão ipsis verbis como foram apresentadas. Algumas eu fundi porque são dúvidas comuns. Primeira, a administração do meu condomínio recusa autorizar a instalação de uma wallbox, apesar de a empresa instaladora ter dado garantias por escrito que a instalação será feita cumprindo todas as normas e sem afetar a segurança do edifício. Na instalação proposta, o cabo iria descer pela coluna do prédio, desde o meu apartamento, e depois correr por uma parede da garagem até o meu lugar de estacionamento, cerca de 10 metros de cabo. É esta a parte que a administração está a usar para recusar a instalação, alegando que o cabo não pode passar por zonas de parede que pertencem a outros lugares de estacionamento. Ora, segundo o instalador me explicou, esta é uma parede comum do condomínio e não de condóminos em particular. Quem tem razão? É uma pergunta longa, mas... É uma pergunta longa, mas vamos lá ver. Neste caso particular do ouvinte, ele pode naturalmente ligar o seu ponto de carregamento. Não vejo aqui qualquer dificuldade jurídica, nem fundamento legal para a administração se opor à colocação do ponto de carregamento. É importante só esclarecer aqui duas questões prévias. A primeira é a seguinte: se efetivamente o ouvinte o proprietário de uma viatura elétrica tem já um ponto de carregamento na sua garagem, ligado à sua fração, sim, ele não tem que pedir autorização a ninguém. Sim. Ele pode já aquela tomada lá... Tem a sua tomada, até pode mudar para uma wallbox, só tem que aumentar a sua potência, se entender, com o seu comercializador de energia elétrica e tem o seu assunto resolvido. O problema, só tem que mandar uma carta para a administração, quem esteve atento ao nosso último podcast, se efetivamente uma cabelagem passar por uma parte comum, não é? E aí sim, ainda que esteja destinado ao uso exclusivo do próprio utilizador ou proprietário da viatura, aí sim tem que mandar a carta, mas não fica nunca refém da administração. Aliás, se a administração não responder no prazo de 30 dias, pode inclusivamente avançar de imediato com a instalação do seu ponto de carregamento. Agora, a administração só se pode opor nas situações tipificadas na lei, no artigo 23 do Decreto-Lei 93 de 2025, que está em vigor desde agosto do ano passado, e, portanto, só nessas circunstâncias específicas é que a administração se pode opor. Não me parece ser um caso aí previsto e, portanto, quem tem razão é o utilizador. Se eu me lembro bem do que foi dito no podcast anterior, a desculpa arquitetónica também já não funciona. Já caiu. Era isso que eu ia dizer, exatamente. A ideia não pode passar porque o cabo fica feio na parede, já não pode, isto já não é justificação. Exatamente, isto parece-me muito aqui... uma desculpa que poderia fazer sentido no regime anterior, que agora já não faz qualquer sentido. E, portanto, aqui eu gostava era de ver também uma outra parte, que é a parte prática. Ok, a administração está a recusar esta instalação, mas entramos aqui numa guerra jurídica. Não há bom senso que pode não existir. Ou seja, não há o bom senso e o utilizador fica sem poder instalar o seu... Não fica. Se ele avançar, isto acaba em tribunal, qual é realmente o circuito? Um circuito ideal é tornarem-se associados da UVE e tem o apoio jurídico do Dr. Não é por aí, Luís Gaspar. Mas... Não é por aí. Vamos lá ver. Aquilo que me parece é que tem que haver sempre bom senso. Vamos lá ver. A administração tem que saber o limite
até onde é que pode ir e tem que estar bem assessorada de seu lado. Este serviço também é importante para quem está na administração. Também é. E há muitas administrações de bom senso e que querem sempre colaborar. Essa tem sido a evolução também do movimento elétrico. As pessoas cada vez querem colaborar mais, até porque sabem que amanhã vão precisar de uma ficha para carregar uma viatura que irão adquirir, porque é esse o caminho, aparentemente, que está a seguir o mercado atual. Agora, no limite dos limites, no seu cenário, Pedro, naturalmente aquilo que nós temos aconselhado é ir aos julgados da paz. É uma justiça mais rápida, mais célere e, objetivamente, mais informal. E, portanto, se não quer arriscar, o associado pode fazer a montagem de avançar. Se não quiser, vai ao julgado da paz e vai tentar obter uma decisão que lhe permita, não é, fazer aquilo que quer. Mas parece-me que neste caso seria, entre aspas, uma asneira, porque iria perder tempo e dinheiro, sim. E, portanto, o ônus da prova é de outra parte. Exatamente, não é? Na prática, se quiserem se eu estou dentro da lei, fiz o pedido, estou a cumprir, avanço com a obra, com o instalador certificado, como o Telmo já referiu, que isso é muito importante, também as pessoas não podem cair no disparate de começarem a fazer coisas sozinhas ou com instaladores que encontram assim o vizinho ou aquele que tem jeito para montar cabos elétricos. Pode avançar e, como dizia bem o Luís, aí o condomínio é que vai ter que ir atrás do prejuízo. O senhor montou uma coisa que não devia e, portanto, vai ter que a retirar. Sim. Eu não retiro, a única forma é de haver alguém que me obrigue a retirar, que tenha, naturalmente, o poder de o fazer. Sim. E para isso, ou um tribunal ou um julgado da paz. Muito bem, muito bem. Outra pergunta. Quero instalar uma wallbox no meu lugar de estacionamento? Esta era a frase de quase todas as perguntas que eu recebi. Começavam todas assim, mais ou menos como isto. O meu prédio não tem garagem, mas sim lugares externos. Cada lugar está marcado e, portanto, eu presumo que sejam lugares privados, está marcado. O cabo teria de passar da minha casa, um terceiro andar, pelo exterior até o lugar de estacionamento. O eletricista, certificado, este aqui indica... Diz que o cabo ficaria quase invisível, escondido por uma calha técnica. Acham que posso avançar? Já fiz o pedido esta parte pode ser importante. Já fiz o pedido há 2 meses à administração do condomínio, mas responderam a dizer que tenho de esperar pela próxima reunião de condomínio que só vai acontecer lá para o final do ano. Olha, ou seja, vamos lá ver. O legislador com o novo regime quis facilitar o carregamento de viaturas elétricas de forma clara, não é? Houve algumas melhorias da nova redação da lei para o diploma que foi revogado, mas eu diria que também pode avançar. Desde que não seja colocado em perigo ninguém, desde que sejam garantidas os requisitos técnicos e de segurança, eu diria que deve avançar. Não pode haver cabos no ar, não deve haver nenhuma inconsistência ou algum perigo, mas eu diria que deve avançar, pode avançar, e não tem que ficar à espera de uma resposta formal da administração, porque a administração tem 30 dias para poder reagir. E se não reagiu, já passaram 2 meses, na realidade. Justificando, porque agora tem que fazer uma ata a justificar as razões pelas quais se opõe, a administração é que está a falhar aqui, não é o utilizador. E não já agora queria introduzir aqui o Telmo por uma questão que não está aqui nenhuma pergunta, mas eu acho que esta história dos eletricistas certificados, das empresas certificadas, o Telmo, como tem aqui muita experiência nesta área dos carregadores e dos carregamentos, uma ideia de como é que está o mercado. Já é relativamente fácil encontrar... E já agora, há uma diferença entre um eletricista geral certificado ou uma empresa certificada para instalar estes tipos de postos? Sim, já há bastante oferta neste campo, tanto de empresas certificadas que depois subcontratam pessoas ad hoc, portanto, que fazem este tipo de trabalhos, como até eletricistas que já vão tirar a formação da DGEG e têm um certificado, têm um número de certificado que a DGEG lhes atribui para fazer este tipo de instalações, e o mercado já é vasto de norte a sul. Mas isto é importante, há uma certificação específica da DGEG para este tipo de... Não, há uma certificação de eletricista que já tem que cumprir todos os critérios técnicos que a DGEG impõe, e a DGEG tem, até no próprio portal, se procurarem por mobilidade elétrica DGEG até no Google, vão encontrar um documento técnico que especifica todas as partes que têm que ser cumpridas quando se instalam estes postos. Eu, como cliente, até pode ser interessante ter acesso a isso, até para verificar... Até para ver, porque agora, por exemplo, com o novo documento técnico que a DGEG agora colocou no mercado, que não havia antes, que colocou, por exemplo, tem que haver uma botoneira de corte para estes pontos de carregamento estar acessível nos lugares junto da garagem. Junto ao carregador tem que haver um sítio onde eu possa cortar a energia, mesmo que essa energia venha da minha fração. Isto antes não estava tão explícito e agora está. Este tipo de pequenos pormenores é muito importante dar foco neles, porque são questões de segurança que o condomínio tem que, por exemplo, se chegar lá os bombeiros e quiserem cortar a energia do parque, sim, claro, não pode haver um cabo que vem lá de cima de uma fração e que está alimentado, portanto tem que haver um corte geral de todas essas componentes energéticas, e isso tem que ser cumprido por alguém que está certificado para o fazer e que cumpre toda a legislação técnica. Muito bem. Voltando Deixa-me só dar aqui uma nota, que desta pergunta há aqui algo que é um bocadinho particular
particular, que é o cabo vinha pelo exterior. Então, esta parte do vir pelo exterior, provavelmente este instalador certificado viu que não poderia vir pela coluna do prédio. Mas isto é assim um bocadinho diferente, não é? Esta questão de vir pelo exterior... Sim, mas desde que sejam cumpridos os critérios técnicos, ele pode vir por uma calha exterior. Já não há aquela questão da arquitetura, da linha Um dos grandes arquitetónica. problemas que hoje em dia alguns instaladores se sentem logo na pele quando chegam a estes edifícios, os mais antigos, é, por exemplo, às vezes, mas eu tenho aqui um poço do elevador, posso passar a cabelagem. Não, isso é que é uma proibição. Nada que passe pelos poços dos elevadores pode ter a cabelagem elétrica de proprietários de frações. Então há uma coluna seca essa história e elétrica. Vez, ou há uma coluna seca onde existe passagem de mais cabelagem de alimentação das frações e pode ser feita isso. Alguns prédios até onde não existe essa coluna são feitos furos entre as placas e há uma calha técnica que passa a existir e que usa essa furação, ou então pelo uso exterior. Também já vimos casos onde não há forma de passar no corredor, nem nas escadas, nem em nenhuma coluna seca e tem que passar pelo exterior até lá abaixo à garagem e depois... Há limitações efetivas para o caminho desses cabos, mas não é o exterior. É o caso dos E os instaladores, técnicos conhecem os vários casos e quem tem mais experiência sabe logo a solução técnica mais apropriada para cada situação e cada caso é um caso. Muito bem. Voltando às perguntas, esta pergunta está um pouco relacionada com a anterior. Não tem garagem, mas vivo num resto de chão com acesso à rua, onde habitualmente estaciono o meu híbrido plug-in. Já estamos mal. Já estamos mal. Já usei muitas vezes extensões para carregar o carro. O problema é que a extensão ultrapassa o passeio. Presumo que deve passar por cima do passeio, não sei. Tenho cuidado de proteger com uma calha, tipo rampa, para garantir a segurança de quem passa no passeio, mas já recebi críticas dos meus vizinhos e ameaças, queixas à polícia. Portanto, no fundo... Há uma primeira recomendação a fazer a este utilizador, não é? Todos sabemos qual é, que é aquela parte do plug-in. Sim. Evolua para um 100% elétrico assim que possível. Bom, Pedro, é verdade, mas há aqui 2 ou 3 comentários. É que aqui parece um espaço público, não é um espaço privado, tal e como qual, ainda há pouco, não é? Bom, mas Sérgio, quem ouviu o nosso último podcast percebeu-se certamente que quem compra uma viatura elétrica não o deve fazer de uma forma impulsiva. É claro que há 15 anos atrás, se não tivesse uma ficha para carregar uma viatura, não a devia comprar. Hoje, pode comprar uma viatura porque não fica refém de nada, só do preço do carregamento, não é? Sim. As viaturas têm boa autonomia. Escondeu um híbrido plug-in, a história muda um bocadinho. Mas o homem comum utiliza uma viatura elétrica 100 km por semana, se calhar, não é? Ou 200, e portanto, ou 300, e a verdade é que basta carregar uma vez por semana na via pública. Portanto, hoje já pode ter uma viatura elétrica sem ter uma ficha Chugo. Ora bem, mas este utilizador tem um plug-in, portanto tem uma bateria pequenina e quer carregá-lo da rua. Eu diria que ele não planeou bem a compra, não é? Não o deve fazer, porque está a utilizar uma via pública. Há municípios que têm regulamentos que prevêem essa utilização. Nós falamos do caso de Braga no caso de Braga, anterior. No podcast anterior, é só ouvir, sim. Sim. Há regulamentos específicos para essa matéria, há taxas que podem ser pagas pela utilização daquele espaço, desde que não ponha em perigo, e haja um projetozinho mínimo, que não ponha em perigo ninguém. Agora, não pode haver cabos no ar, não deve haver naturalmente uma situação tem que haver uma segurança elétrica, tem que se verificar a regulamentação municipal e, no limite, efetivamente, assiste razão aos vizinhos e a quem fez os comentários. A tendência será essa, não é? Porque pode haver até uma contornação, Sérgio. Porquê? Porque houve uma violação do Código da Estrada relativamente à ocupação indevida da via pública. E quem o fizer pode vir a ser, efetivamente, autuado, e com razão, com um mínimo de 60 euros de contornação. Portanto, prudência, bom senso, essa deve ser a exceção e não a regra, não é? Mas desde que a situação esteja devidamente licenciada ou autorizada pelo município, pois avance, mas com todas as situações em segurança. Também me recordo, nós falámos um bocadinho sobre isto no último podcast. Exatamente. Tem mais informação. Exatamente, há mais informação. Voltamos então aos condomínios. Neste caso, alguém que quer instalar, mas o instalador informou que já não há potência disponível suficiente no quadro do condomínio, onde estão já ligados outros 3 carregadores de vizinhos que instalaram antes deste ouvinte. A questão aqui é esta. Agora a administração do condomínio diz que tem de ser eu, portanto o ouvinte, a assumir todos os custos do aumento de potência que ainda são elevados. O que não me parece justo, diz ele. Considero que este valor
deveria ser dividido pelos 4 condóminos, eu e os outros 3 que já têm wallboxes. Isto é uma questão de quem chega primeiro, de facto, tem uma vantagem, não tem? Essa é a opção do legislador. Eu cheguei primeiro, eu estou garantido, resolvi o meu problema, o quadro não estava esgotado. Este é o problema mais comum da mobilidade elétrica. Efetivamente, o proprietário do veículo tem um lugar na garagem, consegue ligar ao quadro comum, não é um problema de ligação, mas de potência de carregamento. E, portanto, o quadro já não aguenta. Vai abaixo. É verdade que os prédios antigos que têm elevadores têm, pelo que me foi dado a conhecer, já uma potência elevada e, portanto, há aí sempre uma margem de crescimento. Mas muitos deles já estão esgotados, ou porque já há muitos operadores, muitos utilizadores, Sim. ou porque o próprio prédio tem já uma grande subcarga. E, portanto, Sérgio, esta é uma questão muito comum. Como é que nós vimos isto? Olha, de uma forma objetiva, que é, aqui, a administração de condomínio pode fazer o utilizador de refém. Porquê? Porque, repare, se o quadro já não aguenta mais, a administração quer colaborar, mas o que diz é, já não está dependente nem de si, nem da administração. Isto tem que ir a uma assembleia de condóminos para verificar se efetivamente estamos todos de acordo em aumentar a potência. E quem é que vai pagar esse valor, esse aumento? É quem vai beneficiar. E, portanto, aí o utilizador, eventualmente, com as vantagens que vai obter com o carregamento doméstico, porque é muito mais barato na rua, se calhar até lhe justifica assumir a diferença, não é? Sim. Mas, Sérgio, o seu comentário também é muito pertinente. Porquê? Porque se há vários utilizadores que estão a beneficiar, era de bom senso também que existisse um acordo entre todos e que cada um pagasse esse aumento de potência, até porque possivelmente os demais também podem aumentar o mesmo problema e não só, e podem aumentar também a sua velocidade de carregamento. E se eu bem me recordo, isso também alterou agora que nós só precisamos de 50 mais 1 para que, ou seja, este custo comum, desde que seja aprovado por 50% mais 1 da premilagem, todos teriam que pagar. Não é? Aí o sentido era um bocadinho diferente, Pedro. No fundo era, repare... Era se a administração apresentasse uma proposta. Avançar com uma proposta, não é? E aqui a proposta é do condomínio. Sim. Aí a situação é diferente, porque o que o Pedro estava a pensar era, bom, o senhor não vai avançar com um ponto de carregamento, mas porque nós vamos... fazê-lo. E para isso basta apenas uma maioria, como estava a dizer e bem, de 50% mais 1 da totalidade da premilagem do edifício, para avançar com um posto de carregamento partilhado, não? Relativamente ao tema da potência, e o Telmo se calhar até... Era isso que ia falar com o Telmo sobre a questão de... Se calhar era o que este... O projeto Flex-C, nós temos mais evoluções sobre ele e de certeza que o explicas muito melhor do que eu, aquela questão de como é que nós conseguimos pôr mais potência no quadro de comum e indo buscar ao quadro dos apartamentos, que é isso que era aquele projeto da E-Redes, o Flex-C. Sim, e não sei se não trocou de nome, que isto era o nome. Não, continua a ser Flex-C, é um projeto que ainda está em projeto piloto e, portanto, cerca de 15 ou 20 condomínios em Portugal estão a tirar partido desse projeto. Aquilo que faz é distribuir a potência não usada dos quadros para as frações, usá-la no condomínio. Portanto, o ramal que chega ao prédio é reaproveitado com a maior eficiência possível e, portanto, entrega mais potência quando não está a ser usada pelas frações, com os contadores, nos vários quadros, para fazer uns contadores inteligentes que fazem este balanceamento desta potência. A ideia deste projeto é mesmo resolver estes casos, que é usar a potência toda disponível que está entregue àquele prédio, quando não está a ser usada pelas frações, entrega a quem precisa dela, que neste momento é os pontos de carregamento durante a noite, principalmente. Esperemos que este projeto venha, e aqui damos também o ónus à E-Redes que o está a testar, para acelerar este tipo de soluções, porque vão ser a chave na mão para estes casos, como deste ouvinte aqui referiu, que precisa de mais potência e não a tem naquele ramal. Mas considerando que isto não será para já, ou não será pelo menos para todos para já, também há aqui outras opções técnicas, se calhar, mais uma vez, apelando ao bom senso, que o Luís está sempre aqui a mencionar, falar com estes vizinhos e se calhar encontrar aqui uma solução de partilha de potência. Sim, e há uma solução também muito interessante, mas isso teria que haver uma compatibilidade entre os vários carregadores que os condomínios já têm, que é haver o balanceamento de carga, ou seja, chega uma determinada potência ao quadro comum da garagem, essa potência pode ser distribuída por N pontos de carregamento, quantos mais veículos estiverem a carregar, menor será, ou seja, é dividida por todos e à medida que um desliga, aumenta nos outros, etc. Existe uma centralização, existe um computador que faz esta gestão da potência que chega e da que é entregue e é feito o balanceamento de uma forma automática. Essa é uma solução de reaproveitar a potência que existe sem ter que pedir um ramal novo ou aumentos de potência, porque às vezes o problema nos prédios mais antigos é isso, é que não existe forma de sequer de chegar um ramal novo porque o posto de transformação daquela zona já está saturado ou já atingiu o limite máximo que pode ser entregue àquele prédio e um novo ramal tem um custo bastante elevado. E, portanto, temos que reaproveitar com o que existe, nem que seja pouco para cada um, mas pelo menos todos têm. Pelo menos fica aqui uma dica que é interessante, que é,
para condomínios que ainda não têm qualquer tipo de carregador, ou têm poucos, e querem aumentar, se calhar uma das características que devem analisar é esta logo questão ter um sistema que faça um balanceamento de potência, porque no futuro poderá mesmo ser que muito... seja com um só carregador numa fase inicial, mais tarde podem chegar outros que podem usufruir deste balanceamento de potência e não ter que necessitar do tal aumento de ramal ou potência. Aí, aquilo que disseste dos prédios antigos é onde aquele projeto da E-Rede até mais sentido faz, porque os prédios antigos, em teoria e tendencialmente, têm mais potência disponível para cada apartamento. Os frigoríficos consumiam mais, as televisões consumiam mais, portanto até têm em cada apartamento um bocadinho mais de potência disponível. Acho que isso é um bocadinho discutível, mas não sei se há números que provem isso. Mas são aqueles... aproveitar a potência que existe em cada apartamento, que não é utilizada durante a noite, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E é um porque projeto que... A potência total que chega àquele edifício é dividida de forma inteligente. E não como está, que é X para aquele, Y. Eu sabia que havia realmente alguns projetos já feitos, alguns pioneiros desta situação, mas é fundamental que se avance rapidamente. Mais uma pergunta. Esta eu acho particularmente interessante porque tem alguma complexidade. Portanto, este ouvinte quer instalar uma wallbox, neste caso até diz que é da Tesla, na minha box, portanto trata-se de uma garagem no condomínio, mas uma garagem fechada, não é? A partir do meu quadro elétrico. Ele tem lá energia à partida, mas a administração, feita por uma empresa externa, recusou e diz que tem de usar a empresa com quem fizer um contrato e que já instalou outras 4 wallboxes. Ou seja, neste caso a administração já tem uma solução de carregamento. O problema, neste caso, é que ele não quer seguir a solução da administração porque diz que tem um custo mensal e ele diz que em poucos meses a diferença... Ele aqui indica que, apesar do custo de instalação da empresa que me estão a tentar impor ser mais baixo do que o custo de instalação a partir do meu quadro, em poucos meses a diferença ficaria paga devido ao tal custo, a tal mensalidade do serviço que essa empresa cobra. Ele, no fundo, preferia instalar a wallbox dele, ligada ao quadro dele, e pergunta se a empresa de administração tem razão quando diz, a empresa de administração do condomínio, diz que a lei vai obrigá-lo a aceitar a proposta do condomínio. Sérgio, vamos lá ver, há obrigações e há direitos, não é? Aquilo que me apraz dizer-lhe é o seguinte, é verdade que se o utilizador tem uma ficha no seu posto de carregamento que liga à sua fração, ele pode ligar à ficha para carregar a sua viatura elétrica. Sim. Não tem que meter numa box, carrega mais lentamente. Portanto, o seu problema está resolvido. Agora, e aí ele nem tinha que pedir autorização. Mas eu presumo que aqui, pela pergunta, eu leio nas entrelinhas que ele quer aumentar a potência e deve haver alguma necessidade de autorização. Mas repare, Sérgio, se for esse o caso, então ele até podia aumentar a potência da sua fração e ligar ao box. Agora, o problema aqui é que a administração já tem uma solução de carregamento. É que em teoria terá sido aprovada em Assembleia de Condóminos. E, portanto, aí eu diria que teria que ter mais pormenores para ser certeiro na resposta. Não é? Sim. É uma pergunta muito generalista, mas, em teoria, eu diria que ele se deve sujeitar à solução que lhe é proposta pela administração, desde que cumpra todos os requisitos que vêm previstos na lei, que não seja abusiva, não é? Porque se for uma má solução de mercado, ainda que aprovada por Assembleia de Condóminos, pode vir a ser revertida num futuro próximo. Mas aí é uma gestão que o condomínio terá de fazer com a administração e com os demais compartes, não é? Mas é uma questão muito geral, teria que ter mais pormenores para podermos responder com total exatidão e certidão. Sem querer voltar ao episódio anterior, e corrija-me se estiver errado, a lei anterior não previa que, e se calhar é por isso que este ouvinte enviou-nos este e-mail, não previa que a solução apresentada pelo condomínio teria que ser competitiva ou qualquer tipo de expressão desse género. A nova não tem essa... Sim, não tem. Aí não me parece que seja por aí. Não me parece ser esse o caminho. Não, mas pode haver esta confusão entre uma lei anterior e uma lei nova. Bom, agora, enfim, eu quero acreditar que esta seja uma pergunta muito recente. É sendo recente, já se aplicam as disposições do novo decreto-lei, não é? Que entrou em vigor, como todos sabemos, em agosto do ano passado. E, portanto, ele terá eventualmente que se sujeitar à decisão da administração, desde, como o Pedro, aliás, estava já a comentar, tenha sido devidamente aprovada com a maioria necessária e que assegure os mesmos serviços, a mesma tecnologia e as necessidades de todos os utilizadores. Se for isso e se for competitiva, ele não poderá fazer muito. Muito bem. Eu queria ainda fazer uma outra nota, que também têm surgido várias questões, que é os edifícios não estarem preparados. Ou seja, os edifícios novos, segundo aquilo que entendo,
têm que ter um nível de pré-instalação para o carregador elétrico, carregador dos veículos elétricos. O que é que acontece quando eu chego a adquirir um apartamento hoje, novo, e que ele não tem a pré-instalação? Havia uma pergunta sobre isso. Há uma pergunta em que basicamente o ouvinte queixa-se que comprou um apartamento que não respeita a lei. Porque há uma lei, segundo ele... E desde 2010, Sérgio, aí não houve grandes alterações do regime jurídico. Vamos lá ver, estamos a falar de um ponto de carregamento em novas operações urbanísticas. Sim. Estamos a falar deixe-me dizer isto com esta objetividade. As operações urbanísticas de construções de edifícios em regime de propriedade horizontal ou de outras instalações que tenham lugar de estacionamento devem incluir, diz o legislador, uma infraestrutura elétrica adequada para o carregamento elétrico de veículos. É por cima disso, adequada. Adequada. Conceito, diz o legislador, que não inclui pontos de carregamento ou tomadas, mas e que tem que cumprir as regras técnicas. Também tem as tubagens técnicas para mais tarde poder vir a passar... Uma pré-instalação que as pessoas conhecem esta expressão. Ou seja, a nossa interpretação... pré-instalação, se inclui cabo ou não inclui cabo. A nossa interpretação jurídica e técnica, porque eu também tive... Nós temos falado muito sobre várias questões e esta, naturalmente, já foi abordada em momento anterior. Nós estávamos preparados para ela, não sabíamos que ia ser hoje colocada, mas já tínhamos falado há uns tempos sobre ela. E a verdade é que a nossa interpretação é que é obrigatória a pré-instalação de infraestrutura elétrica de condutas, as tais tubagens e caminhos para cabos. Há quem entenda que eu, se compro aquela fração, eu tenho que só meter... Ou tenho um cabo, que seria o melhor dos mundos, até porque esse valor, Telmo, tu dirás, é imputado naturalmente quando se compra, quando se compra, não é? Portanto, faz sentido ter já o cabo. E nem sempre é fácil passar um cabo por uma tubagem já existente. Pois, tal às e qual. vezes... Tal e qual. Eu sei que essas tubagens têm que deixar uma guia para fazer essa passagem, etc. Portanto, o custo é imputado ao adquirente da fração. Casa, não é? E, portanto, eu chego e depois é só ligar ou uma ficha, se ainda não existir, ou uma wallbox, que está diretamente ligada à minha fração. Portanto, eu tenho o meu problema resolvido. O que é que funcionou mal aí, Sérgio? Deixe-me responder-lhe com esta objetividade. É que o município, na fiscalização não fiscalizou bem. Falhou. Sim. E, portanto, eu sei que isso existe, nós temos tido alguns casos em que acontece, mas a verdade é que, objetivamente, o município também não é omnipresente, não pode estar sempre em todo lado, mas funcionou mal. Portanto, ele passou uma licença para um local que não devia, porque não verificou o cumprimento da legislação. E o utilizador tem alguma forma de obrigar o construtor a colocar essa tubagem, ou se o edifício está licenciado, fica difícil? Fica difícil com o licenciamento, não é? Quer dizer, a partir do momento em que a licença já está, ele não pode obrigar, ele vendeu a fração, o contrato esgotou-se aí, não é? Portanto, fica com um problema nas mãos, eventualmente no limite deveria ir ao município, não é? E tentar, de alguma maneira, apelar aí uma solução. Será difícil, neste caso. Que está muito difícil. Provavelmente terá ele que assumir a instalação se quer andar rápido, se quer resolver o assunto, é o que vai acontecer. E já agora, não é uma pergunta, mas lembrei-me de uma outra pergunta que comentaram comigo, um leitor que me encontrou, e já agora, para perceber se a lei diz isso claramente, que era uma situação em que descobriram, tinham todos tomada nos seus lugares de garagem e depois perceberam que essas tomadas estavam todas ligadas ao quadro do condomínio e não ao quadro de cada uma das frações. A lei diz que tem que ser ligado ao quadro das frações? Não, vamos ver, aí não há um problema de carregamento, é um problema de pagamento. Sim. Isto é, quem vai pagar acaba por ser o utilizador e também todos os demais condóminos, o que não faz sentido. Não faz sentido, não é? E, portanto, aí, se eu fosse condómino, o que diria é, calma, o senhor não pode carregar à minha custa, não é? Portanto, tem que haver o tal bom senso. E nessa lógica, teria que se arranjar uma solução técnica que permitisse individualizar, não é? A carga, os consumos, não é? É o tal segregação de consumos. Segregação de consumo, não é? Um contador, que o condomínio possa apurar aquele contador, existem vários casos desses, um contador que está para cada tomada e depois fazem as contas entre eles, havendo um acordo. Bom senso entre o condomínio e os vários condóminos. E há inclusivamente operadores que fazem disso, tratam todo esse processo e fornecem ao administrador já aquilo que deve ser debitado a cada um dos condóminos. Devem ser os tais, tem aquilo, como ainda há pouco aqui o ouvinte dizia, que tem uma mensalidade, tem um serviço, tem um custo natural. Esse é um dos exemplos, mas há situações mais fáceis, há situações que não incluem. Essa pergunta é algo que começa a surgir cada vez mais, porque há muitos operadores a instalarem dessa forma. Portanto, em condomínios principalmente muito grandes, fazem toda a pré-instalação e depois cada condomínio que chega tem que se associar e tem que vai diluindo o preço inicial. É algo muito interessante, porque dilui muito os custos e não implica grandes investimentos iniciais, mas depois traz situações mais à frente. Esta outra basicamente são comercializadores de eletricidade
que fazem esse serviço para o condomínio. Para acabarmos, porque nós portugueses também somos muito conhecidos pelo desenrasca, eu queria ter um comentário seu, já que estamos aqui, sobre aquelas situações em que as pessoas chegam a acordo, talvez recorrendo ao tal bom senso, e montam contadores específicos, depois pagam diretamente a diferença ao condomínio. Isto legalmente tem aqui algumas dúvidas, porque conheço vários casos nesta situação em que as pessoas falaram com o condomínio, as pessoas aceitaram, recorrendo ao bom senso, a instalação de um contador, e há um acerto de contas natural no final do mês. A administração do condomínio sabe quantos vai lá, vê, não há aqui automatismos nenhuns, vê à unha, X kWh, nós temos vezes a fatura X. que são vezes X. Também sei de outras situações em que os condóminos simplesmente acertaram um valor a mais a pagar na sua cota, um valor fixo, e que fazem ali umas contas e toda a gente fica feliz. Mas estas situações, no fundo, as pessoas não estão a pagar por energia, ou uma entidade que não opera energia. Como é que... Ou seja, o melhor dos mundos seria o utilizador pagar efetivamente aquilo que consome, não é? E ter um contador autónomo, não é? Exato. Esse é o melhor dos mundos e esse é o mundo perfeito. Mas nós não vivemos num mundo perfeito e a verdade é que temos que arranjar soluções que permitam a carga do veículo, porque nós temos que nos deslocar todos os dias, não é? Havendo um acordo implícito entre o condomínio e o condómino, com o agrimã implícito ou não dos demais, eu diria que o assunto está resolvido, não é? Está toda a gente feliz, não é? Eu carrego, pago mais barato do que carregar na rua e, portanto, tenho o meu assunto resolvido e ninguém me está a causar problemas. É o melhor dos mundos? Se calhar não é. O ideal seria eu pagar exatamente aquilo que consumo, tendo um contador autónomo, sabendo eu que a conta vai para a minha casa e, portanto, eu resolvo diretamente o problema, não é? Enfim, não é um mundo perfeito, não é uma solução perfeita, não é a mais aconselhável. Mas sim, mas um acordo entre as partes, vale a não há autonomia da problemas. vontade das partes. Sérgio, eu aí diria que, olha, continuem se não houver melhor solução. Sim. Funciona, não é? E eu enganei-vos, afinal tinha aqui uma pergunta que eu não tinha lido e não quero deixar passar. Tenho uma tomada elétrica ligada no meu lugar de estacionamento, na garagem do prédio, que está ligada ao quadro elétrico da minha casa. Portanto, deve ser uma daquelas soluções já de edifícios construídos depois de 2010, não é? Uso esta tomada para carregar o carro, em média apenas 1 ou 2 vezes por semana, porque carrego habitualmente no trabalho. Mas tenho um vizinho, aqui não há bom senso, que desliga a tomada alegando que é perigoso porque pode provocar um incêndio. Já tentei dialogar com ele várias vezes, mas sem sucesso. Como devo proceder? Isto é uma Ler queixa o à manual, polícia. mitos e factos, é a primeira coisa que este vizinho que desliga a tomada deve fazer. Ele diz que já dialogou várias Temos vezes. aqui com ele. um velho do Restelo, não é? Sim, é isso mesmo. Vamos lá ver. Este não é um problema de carregamento, Sérgio. Não é. Este é um problema que eu diria que é de vizinhança, não é? E de falta de senso, como disse. Eu aqui, o que me ocorre dizer é pedir o auxílio da administração. Isto é, eu estou a carregar de forma segura, de forma inteligente, não estou a prejudicar ninguém e não estou a pôr em perigo nem a minha viatura, nem os bens que estão no prédio. E, portanto, se isto continuar, se a administração não quiser colaborar, mandando uma carta para o condómino e dizer, olha, nós temos conhecimento da situação, ela está validada do seu ponto de vista técnico, voltamos aos era isso que eu estava aqui a apontar, que é importante que ele tenha a certificação dessa instalação. Portanto, a instalação foi feita por um técnico certificado. É este Deve documento que vai demonstrar comprovar que está tudo ok. Apresenta esse documento na administração. Neste caso deve vir com a casa, pelo que eu percebi, não é? Sim, agora veja. Sim, porque era uma tomada. Sim, É uma tomada. deve ser. Bom, se for uma tomada, então está por Então maioria está razão validade, não é? Então está validado pela legalização. E pela legalização do edifício. Mais uma razão para a administração do condomínio perceber a situação e colaborar com aquele condómino, sensibilizando o outro vizinho, não é? Para dizer, não faça mais isto porque não queremos dizer o que é que o senhor deve ou não fazer, mas atenção porque isto do seu ponto de vista técnico está validado. Sim. Bom, se o sistema, o problema persistir, é uma questão de má vizinhança e é uma questão de apresentar uma queixa-crime. É um caso de polícia. É um caso de polícia e, portanto, a pessoa sujeita-se naturalmente, porque não pode ir junto da propriedade do vizinho, não é? Desligar coisas ou ligar, não é? Portanto, portanto, está a abusar, está a ir além daquilo que deve fazer e esse proprietário do veículo elétrico deve apresentar uma queixa-crime se assim entender e se não houver uma melhor solução. Luís Gaspar, muito obrigado. Eu sei que tem ajudado muita gente. Aliás, não sei se vocês têm números de... Temos, já vai muito acima do 500 milhar de consultas que o Luís tem ajudado muitos dos associados. Aqui vamos ter mais uns milhares de consultas, de forma indireta. Sim. Eu diria que a maior parte delas resumem-se a 4 ou 5 básicas e que vão tendo pequenos detalhes de alteração. Mas é algo que nos agrada muito que termos conseguido resolver já muitas centenas de casos. Eu diria, Luís, que
a maior parte dos casos que têm passado se têm sido resolvidos com 2, 3 comunicações, não é? É isso que acontece Ou a até maior parte menos, das vezes. ou até menos. A imaginação humana é muito fértil e, portanto, aparecem sempre situações novas, não é? Isto é uma situação evolutiva. O Pedro tem razão quando diz que há 5 ou 6 situações que são as mais comuns, mas até nos prédios novos, e que há pouco falávamos, existem situações sui generis e que nos têm obrigado a fazer o estudo muito detalhado. Agora sim, eu costumo dizer que, havendo bom senso, metade dos nossos problemas estão resolvidos, e aquilo que eu sinto é que hoje, no contacto que existe com as questões, eu verifico que as pessoas estão cada vez mais a aderir, Estão mais informadas. e mais informadas, e portanto querem sempre colaborar, e é bom que assim seja, porque ajuda também nas nossas respostas. Uma nota positiva. Vamos acabar com uma nota positiva. A minha nota positiva, e agora até um bocadinho por isso, é que nós temos que conseguir carregar em casa, e é muito importante, para a nossa mobilidade é algo diferenciado, mas a solução que nós tínhamos anterior não carregávamos em casa, nós não tínhamos bombas de gasolina em casa, portanto, se não conseguirmos carregar em casa, e que para quem não consegue carregar em casa, não tem que ficar arredado da sua transição energética e de conseguir passar a ter um veículo elétrico. Nós temos que trabalhar nos 2 campos. Muito importante o carregamento privado em casa, mas temos também de trabalhar no carregamento público e facilitar a vida a todos. Vamos então acabar. Muito obrigado, Luís, pela sua presença. Foi um gosto, Sérgio. Obrigado pelo convite. Repito, foi um verdadeiro serviço público e agradeço por isso. Também, Telmo, Pedro, até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.